Graças a Deus, estamos chegando para mais uma aula. Graças a Deus. Hoje nós chegamos na lição número 11, mais uma aula para nós meditarmos na palavra do Senhor e louvado seja Deus porque chegamos nessa aula, né? Vamos aprendendo e cada dia aprendendo mais e Deus vai nos abençoando. E uma das coisas que temos que aprender a praticar é orar, pedir a Deus que Ele possa nos direcionar. Vamos fazer isso? Pai Santo, Pai glorioso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo de estarmos juntos com a AMAI, trabalhando com os nossos irmãos em várias partes do país. Louvado seja o teu santo nome. Oramos a Deus pedindo que o Senhor venha nos abençoar, dirigir, orientar. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos oriente pelo teu Santo Espírito, para entendermos e praticarmos a tua vontade, entendermos e praticarmos a tua palavra. Eu oro no nome de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Amém. 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 Graças a Deus de estarmos aqui mais uma vez. Eu não canso de dar graças a Deus, porque tem que ser exatamente isso mesmo. A gente dá glórias a Deus, senão daqui a pouco a gente pega alguma coisa que era para Deus, a gente fica querendo pegar para a gente, isso é uma tentação, e daí surgem seitas, surgem também heresias e surgem seitas. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Ontem eu fiquei muito feliz, uma pessoa pediu oração, acho que na quarta-feira, e na quinta-feira aquela pessoa disse para mim que Deus já havia solucionado algumas coisas. Eu fiquei muito feliz. E aí quando foi ontem, ela disse: "Olha, já resolveu isso também na vida dela. Muito obrigado pela oração." E aí quando foi hoje, novamente eu não sabia que aquela pessoa estava internada, falei: "Recebeu alta." Eu falei: "Glória a Deus." Por que eu estava falando isso? Porque às vezes dá aquela vontade de falar: "A minha oração é poderosa." Não, Deus que é poderoso, porque com certeza também tinham outras pessoas orando e a honra e a glória tem que ser de Deus. Claro que Ele ouviu a nossa oração, a gente fica feliz com isso, mas a gente não pode se engrandecer com isso. Temos que colocar nossa vida diante do Senhor e literalmente colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência limpa de que não cedemos à tentação de pegar a glória de Deus. Hoje, então, nós chegamos no estudo na lição de número 11. E esse estudo, essa lição de número 11, passos na libertação espiritual. Quase que eu caio aqui, né? Passos na libertação espiritual. E colocamos esses passos aqui, são alguns passos. Eu, ah, Quando a gente fala em apologia cristã prática, nós estamos pensando em coisa prática. Por isso que aqui nós não estamos falando sobre um grupo, outro grupo, o que que faz, o que que não faz. Por quê? Na verdade é o seguinte, isso aqui, coisa que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, não adianta a gente ficar debatendo com as pessoas e ganhar um debate, né? De repente falar: "Eu venci o debate que tive contra tal seita, contra tal religião." É a salvação dessas pessoas que importam mais do que tudo. É a salvação. Então nós estamos trabalhando aqui apologética cristã prática, é prática nossa, minha e sua, que eu e você, nós precisamos nos avaliar todo santo dia para ver se a gente não vai cair num pecado, numa coisa errada ali na frente. Nós temos que fazer essa avaliação. Então, não podemos começar sem ler Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é o que diz a palavra de Deus, né? É o que diz a palavra de Deus. Página 149 da nosso material de leitura. Nessa aula de hoje, pretendemos ir na aula número 11, lição 11 e lição número 12 também. Com certeza, as seitas têm algo bom, algo de bom, afinal o número de adeptos é crescente, né? Uma coisa muito importante que a gente fala sobre seitas, as seitas são ruins, elas são prejudiciais. Por que que elas são ruins? Por que que elas são prejudiciais? Porque elas não pregam a vontade de Deus. Mas alguma coisinha de bom elas têm.
Afinal, as pessoas, todo dia tem pessoas novas ingressando em seitas, né? Então, alguma coisa de bom, de atraente, elas têm, né? Muitos salvos se sentem seguros e satisfeitos por estarem sentados. Isso aqui é conhecido como 5S. Salvo, esse sentimento de segurança, satisfação e também comodidade por estarem sentados. E aí fala, eu não preciso me vacinar contra seitas. Olha, no estudo passado eu citei um caso de uma pessoa que foi diácono, foi presidente do corpo diaconal, foi presidente da igreja, foi vice-presidente da igreja e tudo, e depois saiu ele e a família inteira e foi para uma seita. E falou que tudo é a mesma coisa. Só que depois começaram a tentar levar a gente para lá, porque não estava vacinado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 20, eu disse 10, 20, mas é 10, 12. 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqui na página 149 da nossa apostila, do nosso material, está escrito 10, 20. Um erro de digitação aí. É 10, 12. Dá uma corrigidinha aí, né? 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Uma pessoa salva por Jesus Cristo não pode basear a sua vida espiritual no sentimento, na sua segurança e satisfação de salvação, porque está sujeita a cair. Também pelo fato de que a salvação eterna por Jesus Cristo deve ser estendida a outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que pertencem às seitas. Então, o inimigo ele quer que a gente fique tranquilo, na nossa, né? O máximo que a gente puder fazer para melhorar as condições do templo, para as pessoas se chegarem na igreja, no templo, e prestarem um culto a Deus sem preocupação, sem desvio de atenção, qualquer que seja, a gente tem que fazer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas falarem, nossa, aqui está tão gostoso, não vão sair daqui não. Os discípulos, quando eles subiram ao monte para orar e acabaram dormindo, né, mas chegaram a ver a transfiguração, né, eles tiveram uma ideia, vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e vamos ficar por aqui mesmo, né? É uma tentação, ficar no conforto deste mundo. Quando a gente fala passos na libertação espiritual, nós precisamos de libertação, mas nós também precisamos ajudar outras pessoas nessa libertação espiritual. Existem seitas que enfatizam a estética corporal e até o alto flagelo, a moralidade, a imoralidade, a amoralidade, a castidade, a promiscuidade, profundidade teológica, outras a superfície teológica, a prosperidade financeira, o voto de pobreza. Algumas ensinam a dar, ou seja, generosidade, liberalidade. Outras a reter, é a avareza. Algumas ensinam a defesa da natureza, o consumismo desenfreado. Outras a condenação de todos os pecados. Algumas outras a defesa de alguns pecados, né? O pensamento de que Deus está em tudo e em todos. Outras não aceitam nem a existência de Deus. Enfim, os extremos eles são atraentes para as seitas. Para todos os gostos e preferências, sempre haverá uma seita. E a principal estratégia do inimigo é satisfazer a necessidade do mercado espiritual. Conforme a necessidade, o inimigo vai lá e apresenta um produto para as pessoas buscarem. É muito triste isso. Então, todos nós temos familiares, amigos e também colegas não salvos. Alguns desses com fé, outros que às vezes até perderam a fé, né? Por quê? Porque a semente do evangelho foi roubada desses corações, né? Então a Bíblia fala: provai os espíritos, se eles procedem de Deus. Provai os espíritos. 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Vamos achar esse versículo aqui para a gente estar meditando na palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha, é a Bíblia que está falando isso. Então, é muito importante
prestarmos atenção no que a Bíblia está falando. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Olha, a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que analisar, tem que provar os espíritos. Mas como que a gente vai provar, vai saber se é de Deus ou se não é? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Esse é o critério. Quando a gente fala de libertação espiritual, nós estamos pensando também de você analisar qual espírito está agindo ali. A palavra de Deus diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, eles estão por aí. É, isso que é fé cristã. É um misto de fé e de razão. Né? A razão não é só de ser racional. A razão é de basear na Bíblia, na palavra de Deus, para não cair e ficar se perdendo pelo seu próprio intelecto. Né? A gente continua raciocinando, só que agora o nosso raciocínio ele é superior, é o argumento da fé. É por meio desses dois, a fé e a razão, que a gente vai conseguir a profundidade bíblica e o relacionamento bíblico. Né? Por quê? Quando a gente estuda a Bíblia e procura praticar a Bíblia, a gente vai descobrir o que é de procedência divina e o que é de procedência maligna, mesmo travestido de coisa boa. Por isso que a palavra de Deus diz: provai os espíritos se eles procedem de Deus. Porque existem muitos falsos profetas por aí. A fé é descansar em Deus, é acreditar de todo ser, corpo, alma e espírito, no que ele diz, no que ele faz e no que ele fará, mesmo que ainda não exista nada. Por isso que a fé é você declarar que você crê em Deus, no que ele vai fazer, né? Mesmo que ainda não tenha nada, você crê nele. Isso então vai alimentar a sua fé, vai fazer com que a sua fé cresça. 12 passos para não se prender a uma seita, página 151. Como que uma pessoa pode não ficar presa a uma seita? Primeiro, guarde o seu coração. Não murmure, não questione. Tenha um coração agradecido e busque a paz de Cristo. Não viva a vida espiritual buscando novidades ou seguindo seus próprios interesses. Tem que ter uma constância. Seja perseverante na Bíblia, na oração e na comunhão com os irmãos. Tem que ter não somente Bíblia e oração. Ah, eu fico lá em casa, eu oro, leio a Bíblia, Deus fala comigo. Tem que ter momento de comunhão com os irmãos. Se não fosse isso, Jesus tinha ficado lá no céu e ficava ele na comunhão com o Pai, o Espírito Santo, os anjos e pronto. Mas ele veio à terra, ele amou a igreja, ele deu sua vida pela igreja. E a palavra de Deus diz que devemos dar a vida pelos irmãos, uns aos outros. Reconheça a sua pequenez, a grandeza divina e a dependência divina. Você tem que reconhecer essas três coisas: reconhecer que você é pequeno, reconhecer que Deus é grande e reconhecer que você precisa de Deus. Essa é uma forma de a gente não ficar preso a uma seita e de alguém ser liberto da seita, né? Tenha convicção de que você pertence a Deus. Quando nós temos essa convicção, fala: não, eu pertenço a Deus. Eu estou servindo a Deus. Meus queridos, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo em 1984. Não parece, né? 1984 eu entreguei, rendi minha vida a Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, essa rendição veio passando por muitos percalços, muitas lutas, dificuldades e tudo. E graças a Deus, pela graça e pela misericórdia divina, eu estou aqui hoje como pastor, como missionário, vivendo pela fé, né? Nós estamos aqui em Itaporanga. Até quando Deus quiser, a gente está aqui servindo ao Senhor. Depois ele mandar para outro lugar, ou quiser que a gente fique aqui, a gente fica até quando o Senhor quiser. Louvado seja Deus. Mas a constância é só por causa dessa convicção de que nós pertencemos a Deus. Você precisa pensar isso. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Você precisa declarar isso para você mesmo, na frente do espelho, e falar: eu pertenço a Deus. E alguém que faz parte de uma seita, que precisa de libertação, você tem que passar essa mensagem para essa pessoa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Renda-se a Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Agora você tem que se render a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha convicção de sua salvação eterna por meio de Jesus Cristo. E a convicção é o quê? De que a sua salvação
nunca se perderá. A Bíblia deixa bem claro que quando uma pessoa é salva por Cristo, jamais ela vai perder a sua salvação. Jamais. Nada que eu faça, que você faça, pode fazer com que a gente perca a salvação. Pode acontecer de uma pessoa perder a alegria da salvação, conforme aconteceu com Davi. Mas a salvação, ela não se perde. Busque o equilíbrio e não o extremo, principalmente nas palavras, né? Tanto para a libertação espiritual, de não entrar numa seita, quanto para sair de uma seita, tem que haver equilíbrio nas coisas. Não pode ser os extremos. A palavra tem que ser sempre com amor, com carinho, que vai glorificar a Deus. 11ª, na página 152, viva para promover a glória de Deus. Nós só estamos na terra exatamente para isso, para promover a glória de Deus. E 12º, viva como se hoje, agora, fosse seu último dia e seu último instante na terra. Um momento você estará certo. Por isso, foque no relacionamento terreno e no eterno com Deus, consciente de que você vai prestar contas a Ele, né? É, sabe o que vai ajudar bastante você e me ajuda também a procurar me consagrar mais a Deus? É exatamente isso, né? Eu tenho consciência de que a qualquer momento eu posso partir para a eternidade. Tenho consciência disso. E é momento mesmo. Não é hora, não é dia, é momento. Você precisa ter consciência disso. Isso nos ajuda a mantermos a nossa vida espiritual em vigilância. E outras pessoas que não têm certeza da salvação, elas precisam adquirir essa certeza e também a mesma vigilância, porque a gente pode partir assim, pode ser a nossa partida, né? 12 passos para sair de uma seita e obter a libertação espiritual. Primeiro, ore pedindo a Deus para desvendar os olhos espirituais. Toda pessoa que você conhecer que faz parte de uma seita, Deus, abra os olhos daquela pessoa. Em nome de Jesus, abra os olhos dela. Essas pessoas que estão erradas. E cita nomes na sua oração. Busque a verdade, a palavra, busque Jesus Cristo. Qualquer pessoa que está numa seita ou que você vai ajudar a se liberta de uma seita, ela tem que ser liberta por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Não é você com seus argumentos que vai fazer com que alguém saia de uma seita. Seja liberto espiritualmente de uma seita. Nós podemos até conseguir tirar alguém de uma seita, mas talvez não levá-la a Jesus. Está vendo a diferença? Por isso que não pode ser um debate, um embate, uma briga, uma discussão. Tem que se apresentar Jesus, a salvação para aquela pessoa. Permaneça no caminho, permaneça em Jesus Cristo. Viva a vida, viva Jesus Cristo. Leia a Bíblia como submissão à palavra de Deus, como aquilo que realmente Deus está falando. Ou se obedeça o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo ele fala conosco quando a gente está orando, quando estamos cantando, quando estamos lendo a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco. E na medida que ele vai falando, a gente tem que acertar com ele. Creia de todo o coração na graça, na misericórdia divina e que Deus nunca vai te acusar, ameaçar ou rejeitar, mas amar e perdoar. Esse aqui é o número 7 da página 153. 12 passos para sair de uma seita e obter libertação espiritual. Creia realmente que Deus, esse Deus de graça, de misericórdia, ele tem amor e perdão para você e para as outras pessoas também. Por isso que temos que transmitir esse Deus. Procure um líder espiritual, de um modo especial o pastor, e tem que ser um líder espiritual que leva a sério a palavra de Deus para te pastorear e discipular. Porque ovelha que é ovelha procura ficar debaixo do cajado do pastor e não se pastorear. Hebreus 13, versículo 7 e 17, Judas 12 e 13. Eu quero ler esse texto bíblico, mas quero rapidinho aqui mostrar para você. Olha que tamanho. Esse aqui dá uma altura boa. Esse aqui é o meu cajado, cajado de cano, mas dá, acho que dá uns 2 metros
Eu tenho 1,80, né? 2,30 m mais ou menos, acredito eu. Acho que é mais ou menos isso. Uns 2,30 m mais ou menos. E eu gosto desse cajado ali, sempre foi meu sonho ter um cajado, né? E a gente que é pastor, a gente quer ver as ovelhas perto da gente. Esse é o nosso desejo, né? E que elas fiquem próximas do nosso cajado. É uma tentação muito grande que todos nós temos é de queremos pastorearmos-nos a nós mesmos, né? Isso é uma grande tentação. E aí que surgem as seitas. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, primeira coisa, a palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Guias, aqui traz o sentido de pastores. A versão corrigida, ela traz escrito pastores, né? E aqui no versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha como que é importante a palavra de Deus. Obedecei aos vossos guias, obedecei aos vossos pastores, né? Então, na Bíblia Revista e Corrigida, ela traz esse sentido de pastores. Deixa eu até achar aqui para você ver, exatamente para você 13:17. Já sei aqui, mas ele está travando. Vamos tirar daqui e vamos pôr de novo. Uma coisa importante quando a gente pensa de apologética é que a gente tem que firmar com a palavra de Deus. É o que a Bíblia está falando e ponto final. Não é o que nós queremos, o que nós interessamos, mas é o que a Bíblia, a palavra de Deus, está falando. Travou, não quer ir. Ele está aceitando só uma versão. Ele não quer ir. Mas você pode procurar na Bíblia. Agora foi. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha, uma coisa importante sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, é que há uma grande tentação de nós queremos liderar a nossa própria vida. Deus estabeleceu os pastores exatamente para isso, para tomar conta do rebanho, que é dele. Não é do pastor, é dele. E aí, quando o pastor toma conta, ele sabe que Deus vai pedir conta para ele, para o pastor local, né? Ah, fique próximo de cristãos verdadeiros, que sempre estão procurando consertar a vida com Deus. A verdadeira libertação espiritual só acontece desse jeito. Se você ficar só perto de pessoas que não estão buscando a Deus, vão contaminar a sua vida, ao invés de contagiar a sua vida. Prepare-se para ser acusado, ameaçado e rejeitado por devotar-se apenas a Jesus Cristo. O pessoal fala, eu sou radical, eu faço isso, faço aquilo outro. Quando você fala, eu sou radical, para mim é só Jesus, aí as pessoas falam, isso aí não dá certo. Então prepare-se exatamente para isso. Faz parte da libertação espiritual ser acusado, porque você está sendo liberto
de determinadas coisas e práticas que às vezes já é de família, coisas antigas. Pare de ir às reuniões ou estudar materiais heréticos. Queime o que é heresia. Em Atos 19, 18 a 20, os primeiros cristãos eles se converteram, eram envolvidos com mágicas, com magias, com bruxaria, com ocultismo. E eles pegaram os livros, as literaturas que eles tinham e queimaram tudo. Olha, um passo para a libertação espiritual. Não permita na sua casa aquilo que não traz a palavra de Deus. Aquilo que não é alimento ou aquilo que contraria a palavra de Deus. Não permita. Pegue tudo e queime. Eu sempre gostei muito de estudar sobre apologética, mas eu tinha alguns materiais que não eram de apologética, eram dos próprios grupos heréticos. E eu peguei esse material para estudar, para ler. Um dia Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração. Não eram livros, por exemplo, como esse aqui, Apologética Pura e Simples, né? Que ele fala um pouquinho sobre a fé, sobre algum erro doutrinário e depois vem falando sobre a fé verdadeira. Eu tenho alguns livros desse jeito, mas os outros livros que eu tinha, falava, eu ia ter que estudar sobre aquela seita e tal, e ficar debruçado naquilo ali. E um dia o Espírito Santo falou comigo assim: você tem um filho agora. Talvez um dia ele está mexendo na sua biblioteca, você morreu, e ele está mexendo na sua biblioteca e acha esse livro e vai achar que você concordava com isso. E aí, nesse texto de Atos 19, 18 a 20, eu falei, meu Deus, eu preciso queimar essas coisas. E eu fiz isso mesmo. Eu fui lá e queimei todas as coisas que eu tinha, né? E só deixei os livros que eu tinha que faziam alusão a realmente o que eu cria em Deus e não o que tinha dúvida a respeito ou algum questionamento. Aqui em Atos 19, 18 a 20 diz: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Olha o grande valor que eles tiveram que despender, que eles deixaram ali. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Como que a palavra de Deus prevalece? Quando nós abrimos mão daquilo que não agrada a Deus. Quando nós abrimos mão de práticas que nós temos que não agradam a Deus. Isso faz parte da libertação espiritual. Se você conhece alguém, ou até mesmo você, já participou de alguma seita, mas fica guardando aquilo ali como lembrança, joga fora, queima em nome de Jesus. Não guarde nada. Não guarde nada. Certa feita eu fui à casa de uma pessoa e aquela pessoa ela tinha várias coisas assim absurdas que iam contra a palavra de Deus. E ela guardava, não, isso aqui eu ganhei da minha mãe, isso aqui eu ganhei do meu pai, isso aqui eu ganhei de não sei quem, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu ganhei. Eu falei, e era tudo coisa de idolatria, que não agradava a Deus, que a Bíblia falava contra, e aquela pessoa guardando, falando que tem que guardar. Não tem que guardar. Primeiro Deus, e essas coisas que Deus não concorda, queime, jogue fora, em nome de Jesus, jogue fora. Ah, pare também de frequentar as reuniões. 12, 12, não bata de frente nem ataque líderes e liderados que querem ficar na seita. Olha, faz parte no processo você exatamente valorizar o próximo com amor, com carinho. E não adianta nada você atacar o líder daquela seita, né? Quando querem atacar Jesus, eles podem atacar Jesus o quanto eles quiserem, mas não vão achar motivo nenhum para acusarem, para acabarem com Jesus. Os próprios acusadores de Jesus tentaram de tudo quanto é forma e não conseguiram. Então, porque não acharam erro nenhum nele, defeito nenhum nele. Nós, cristãos, também da mesma forma, querendo a libertação das pessoas, devemos evitar de criticar e atacar os seus líderes, porque às vezes a pessoa vai querer mais defender o seu líder
e fala, mas foi aquela pessoa que me batizou, foi aquela pessoa que me teve um primeiro contato. E esse apego a essas pessoas, de repente, pode atrapalhar o Evangelho de Jesus Cristo e o resgate, a libertação espiritual daquela pessoa. Então, amor e carinho, esse ataque de nada vai adiantar. Que Deus nos abençoe. Na página 154, nós temos aqui então um exercício para você estar fazendo e passando para nós.